Hoje vamos falar sobre o Dia Mundial da Água. A ONU definiu em 1992, o dia 22 de março, como a data para reflexões sobre a água, suas condições, seus usos, sua importância e como preservá-la e protegê-la para usarmos na atualidade e mantermos as condições de vida no nosso planeta para as gerações futuras. O que está acontecendo com a água na atualidade em termos de mundo, em termos de Brasil, em termos de nossos estados, nossos municípios, as bacias hidrográficas onde moramos? Então vamos fazer um conjunto de reflexões para lembrarmos a importância que a água tem para nós, no nosso dia a dia, para as atividades econômicas e para a garantia do nosso modelo de vida, né? Que é reflexo de avanços históricos consideráveis e que nos trouxeram até esse momento onde nós temos água nas nossas casas, normalmente em quantidade e com qualidade adequadas, mas que em alguns momentos corremos o risco de termos este conjunto de atividades que garantem o atendimento nas nossas casas comprometidos, né? Então, como a água está sendo cuidada, gerida, manejada em termos de mundo na atualidade? Se nós observarmos aqui, veremos que pesquisas indicam que um grande número de rios pelo mundo afora tem perdido volume de água considerável nas últimas décadas, com uma intensificação significativa nos últimos 10, 20 anos. Então nós vemos aqui regiões como China, Índia, Oriente Médio, Estados Unidos com grandes problemas no abastecimento de água por conta da disponibilidade nos rios. E essa disponibilidade não diz respeito apenas ao volume, mas também à qualidade. Em alguns casos, os rios têm água, mas ela não pode ser utilizada porque ela está comprometida excessivamente pela inserção dos mais variados tipos de resíduos, dejetos, efluentes e tudo mais. E nesse contexto de mudança de água no fluxo dos rios, aumento do despejo de efluentes nos corpos d'água, nós temos ainda as mudanças climáticas que têm afetado a distribuição das chuvas e, consequentemente, a disponibilidade de água em várias regiões do mundo, né? Se olharmos as informações dos últimos anos, verificamos que em torno de 1/4 da população mundial vive atualmente em regiões com alto ou muito alto estresse hídrico. Isso significa que essas pessoas têm dificuldade para obtenção de água, inclusive para atividades das mais básicas e rotineiras. Quando observamos a distribuição da população mundial que vive em regiões de alto estresse hídrico, vemos que essa distribuição mais ou menos bate com a distribuição da mudança no fluxo de água dos rios. E se olharmos mais atentamente, vemos que são as regiões mais populosas do nosso planeta. Então, China, Índia, Oriente Médio, Estados Unidos, Norte do México, algumas regiões do Canadá, da Europa, Península Ibérica, algumas regiões do Norte e do Sul da África, do Sudeste da Austrália. São regiões sob alto estresse hídrico, com importantes mudanças no fluxo dos rios e com grandes populações. Então nós temos aí uma equação que tende a se tornar cada vez mais difícil de ser gerida, porque muitas pessoas, com volume de água variando, em alguns casos reduzindo significativamente, e com demandas aumentando em função da melhora nos processos de produção de bens de consumo, que em geral demandam mais água. Quando nós aproximamos para o Brasil, vivemos em um país com muita água disponível, mas essa água, no entanto, não é tão bem distribuída quando se compara com a população brasileira.
Então, os nossos maiores volumes d'água estão concentrados nas bacias do norte do país, do centro-oeste, onde nós temos uma parcela menor da população. As nossas bacias do centro-leste, desde o nordeste, sudeste até o sul, têm enfrentado dificuldade para atendimento da população já há algum tempo, porque há variação no nível de água ao longo do ano, em função da distribuição das chuvas, o aumento do consumo pelas pessoas e do uso da água pelas diferentes atividades produtivas, além das mudanças no uso da terra que modificam o ciclo da água superficial e também da água subterrânea, trazem consequências significativas no contexto de disponibilidade dos recursos hídricos para as pessoas, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Destaque-se que os principais usos da água no Brasil são para irrigação e também para atendimento da população urbana e, em seguida, indústria, enfim, e outros usos, alguns deles que não interferem na quantidade da água, por exemplo, usos com atividades de turismo ou mesmo para a geração de energia hidrelétrica na maior parte dos represamentos. Então, este contexto traz para o nosso país também uma condição de preocupação de como atender a população localizada em regiões onde os rios já não dão conta, primeiro em função do aumento do uso das águas, segundo em função do comprometimento da qualidade das águas de vários de nossos rios, e também terceiro em função das mudanças climáticas que em alguns períodos do ano trazem condições bastante severas para atendimento da população usuária. E neste contexto, então, de mudança no uso da água e intensificação, principalmente, no uso da água em termos de mundo, em termos de país, nós precisamos de estratégias que permitam a gestão integrada dos recursos hídricos. Em termos mundiais, isso é muito mais difícil de fazer, porque existem países com correntes de pensamento bastante diferentes de outros, mas de qualquer maneira é preciso que as agências internacionais trabalhem na direção de planejamento, gestão, manejo dos recursos hídricos e também dos demais recursos naturais, visando a perpetuação das condições dos ciclos naturais, dos quais a humanidade depende, inclusive, para continuar viva. Em termos de Brasil, nós precisamos de também planejamento, gestão, manejo integrado. Temos no Brasil um sistema de gestão das águas já bastante robusto, que se iniciou com a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, lá em 1997, com a Lei 9433, e que hoje já está bastante bem organizado em alguns estados de maneira bastante completa, em outros ainda em elaboração, mas temos um sistema de gestão. O que nós precisamos agora é avançar em direção à participação de todas as pessoas, de todos os membros da comunidade, de todos os representantes do setor usuário dos grandes volumes de água, como, por exemplo, concessionárias de abastecimento de áreas urbanas, indústrias, setor da irrigação. Precisamos trabalhar de maneira integrada para que todos possam usar a água de maneira múltipla, sem que ela reduza em termos de quantidade e de qualidade. E a população também precisa participar, tanto elegendo representantes conhecedores e comprometidos com essa temática, quanto agindo no seu dia a dia para a preservação do recurso hídrico, se preocupando e sabendo de onde vem a água que utiliza e para onde vai o efluente que gera, o esgoto.